Olá pessoal, professora Eveline Renoir mais uma vez aqui com vocês, com uma bateriazinha de questões sociológicas, bastante atuais, né? A gente pode dizer até que se trata de atualidades, porque são questões que vão ser até as questões de homofobia, feminicídio, questões raciais, né? Sobre movimento feminista e tudo mais das minorias. E aí a gente já inicia uma questão que tem bastante gráfico e alguns dados estatísticos que a gente precisa avaliar. Vamos lá? Vamos para a nossa primeira questão. A gente tem aí um quadro que vai mostrar a homofobia no Brasil com dados estatísticos e alguns gráficos. E aí a gente tem uma frase que já define bem, né, o que é a conclusão dessa imagem, que é: violência ocorre mais entre jovens e com agressores conhecidos. É um dado conclusivo, já é o que pôde se perceber no gráfico. Então a gente já tem a conclusão, mas a gente precisa avaliar alguns pormenores, né? Algumas coisinhas aí mais objetivamente. A gente tem, no perfil das vítimas, mais homens do que mulheres, né? 67,5% dos homens, 26,4% de mulheres, que são vítimas de agressão. Mulheres homossexuais e homens homossexuais. E nós temos 6,1% não informado. A gente tem aí os dados estatísticos, né? A porcentagem de orientação sexual, a gente tem 1,6% heterossexuais são agredidos, e essa estimativa gritante aqui de 85,5% de homossexuais que são agredidos. Bissexuais, 9,5% e não informado, 3,4%. Então, assim, a gente tem, em maioria, homossexuais, mas bissexuais também apresentam um número considerável, né, de 10%, praticamente, que são agredidos. Cor e raça das vítimas, grande maioria não, porque está bem balanceada aqui, né, mas a maioria é negra, né, 52,1% são negros. E ninguém deixou de informar a raça nas vítimas. A gente tem aqui que 69,9% tem entre 15 e 29 anos, é uma população realmente jovem, né, como já diz aqui a conclusão de que a violência ocorre mais entre os jovens. E a gente tem o perfil dos suspeitos. Tanto vítimas quanto agressores, a grande maioria é de homens. A gente tem 34,5% de mulheres, um número muito próximo ao número de vítimas, né, 25, 26 e 34, 35, mais ou menos. E a gente tem 12% não informado. Orientação sexual, a gente tem 43,9% de heterossexuais são os agressores. A grande maioria de vítimas homossexuais e a grande maioria de agressores heterossexuais. E aí a gente tem 44%, mais do que a quantidade de agressores, não informam a sua sexualidade, sua orientação sexual. Isso é algo curioso, né? Existe uma resistência em informar qual a sua orientação sexual. Ou não é muito bem resolvido, ou é uma orientação muito flutuante, muito frágil até, né? É algo a se pensar sobre esse número aqui. Cor e raça, brancos, 31,2%, negros, 32,3%, e não informou a raça foi a maioria, né? Que não informou a raça, os agressores. A gente sabe que 62%, né? Um número bem representativo, são conhecidos, familiares ou vizinhos da vítima, e 40% aqui, no caso dos agressores, tinha entre 15 e 29 anos. 40%, não é a maioria, mas é um número também bem representativo. Vamos aos itens. Com base nos dados apresentados acima, assinale a alternativa correta. A maior parte dos homofóbicos é do sexo masculino, sim. Jovem, sim. Branco, sim. Desconhecido da vítima, não. A grande maioria é conhecido da vítima. Os dados apontam a correlação entre homofobia, faixa etária e questões raciais. Aí a gente vai ter que voltar lá na questão. Homofobia, questões raciais, será que eles estão relacionados, esses números? Então vamos lá, cor e raça das vítimas, 52% a maioria negra, e dos agressores a gente tem cor e raça 32%, mas o não informado é bem maior, mesmo assim se aproxima bastante esse número, 32,3%, 52%. E aí a gente vê
A orientação sexual também é bastante díspare. Aqui a grande maioria é homossexual e aqui a grande maioria é heterossexual. E a última coisa que ele diz é a faixa etária. Realmente as faixas etárias são bastante próximas. Os casos de homofobia são predominantemente vinculados ao tipo de vida dos próprios homossexuais, uma vez que se relacionam com pessoas contatadas em chats ou em locais de pouca segurança, como parques e boates gays. Isso aqui é a típica culpabilização da vítima. Quando há um caso de agressão, há um caso de agressão. O que existe é uma vítima e culpados. Então não cabe aqui querer saber onde a pessoa estava, com quem ela estava, o que ela estava vestida, o que ela estava bebendo, o que ela estava fazendo. Quando existe um caso de agressão, existe uma vítima e um agressor. Não podemos culpabilizar a vítima. Isso também acontece muito nos casos de feminicídio, de agressão contra a mulher. Culpabilização da vítima. Então vamos lá, item D. A maior parte dos suspeitos prefere não informar sua orientação sexual, o que também se aplica ao perfil das vítimas. Errado. As vítimas elas sempre dizem qual é a sua orientação sexual, mas realmente os suspeitos eles não informam. Item E. Embora a porcentagem considerável de mulheres tenha sido vítimas de violência, não se constata índice relevante de mulheres suspeitas de homofobia. Então, a gente tem um índice de vítimas mulheres de 26,4% e a gente tem um índice de agressoras mulheres de 34,5%. A gente vê que o número de mulheres que agridem, ele é superior ao número de mulheres vítimas. Vamos voltar lá no item. Embora a porcentagem considerável de mulheres tenham sido vítimas de violência, não se constata índice relevante de mulheres suspeitas de homofobia. Constata sim, tem muitas mulheres, a gente pôde ver, né, que até é superior ao número de vítimas que também agridem. Então, o item correto realmente é aquele que correlaciona homofobia, faixa etária e questões raciais, né, o item B. Vamos para a segunda questão. Leia o texto e analise a figura a seguir. Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino. Em 2000, chegou a 71%. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade, contra 20% dos profissionais masculinos. Então, são números muito interessantes. Em 91, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino. Então, os homens ganhavam tanto e as brasileiras ganhavam cerca de 63% do tanto que os homens ganhavam, né? Então, elas estavam bem abaixo aí do que eles ganhavam. Em 2000, chegou a 71%. No ano 2000, as mulheres ganhavam 71% da renda que o homem ganhava. Né? Nós ganhávamos, eu estou falando elas, mas nós, né? A gente ganhou 71% que os homens ganhavam. As conquistas comprovam dedicação, houve um aumento aí realmente, mas ainda está longe de ser total, né? De se equiparar os salários. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade, contra 20% dos profissionais masculinos. Então, a gente chega à conclusão de que as mulheres estudam mais, né? Passam mais tempo, dedicam mais tempo da sua vida à escolaridade. Então, é um dado também muito interessante. Se dedicam mais aos estudos. Mesmo havendo uma crescente de mulheres que precisam sustentar suas famílias sozinhas, né? Mães solos crescem cada vez mais. Então, mesmo assim, essas mulheres ainda conseguem estudar mais do que os profissionais masculinos. Aí a gente tem aqui, tem o trecho e tem uma imagem da Marilyn Monroe, né? Um meme, na verdade,
que diz assim: me parabenizar, um dia é fácil, né? Isso fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher, quero ver respeitar nos outros 364 dias. Falando exatamente sobre a violência que é o machismo, que assola as mulheres e principalmente em níveis profissionais, né? A gente vê a disparidade do salário, 71%. Já ainda é longe, há uma longa caminhada para chegar nesse 100% aí, para equiparar o salário feminino ao salário masculino. Então, dedica-se um dia à mulher, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, parabeniza-se a mulher nesse dia, dá flores a ela, e os outros 364 dias nós somos oprimidas. Tendo em vista o texto e o implícito no discurso iconográfico, percebe-se as diferenças na valorização da força de trabalho entre gênero e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. Mais uma vez, está fazendo aqui um paralelo entre o texto e a imagem, né? Que está implícito no discurso iconográfico, que é a imagem. E aí ele está dizendo aqui que trata, o texto é a imagem, das diferenças na valorização da força de trabalho. Não está falando sobre força de trabalho entre os gêneros no texto nem na imagem, né? E a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. Sim, né? Quer que as mulheres, que essa demanda se amplie, que as mulheres consigam entrar cada vez mais na luta para esse reconhecimento e para essa igualdade. Porém, não fala-se da força, né, de trabalho. Item B, a queda da taxa de fecundidade, elevando a renda feminina e os tabus da adequação a padrões de belezas vigentes. Fala-se sobre a taxa de fecundidade? Não se fala nisso. Realmente há uma queda dessa taxa de fecundidade, mas isso não é tratado nem no texto, nem na imagem. As mulheres estão tendo menos filhos, né? E o que está elevando a renda feminina? Porque elas precisam trabalhar mais, né, para conseguir sustentar seus filhos sozinhas. E os tabus da adequação a padrões de beleza vigente. Apesar da imagem ser a Marilyn Monroe, não está falando sobre os padrões de beleza, né? Item C, está falando sobre reconhecimento. Item C, a alteração do perfil das trabalhadoras que se tornam mais velhas, casadas e mães, e a participação das mulheres no movimento feminista. Isso não está sendo tratado nem na imagem e nem no texto. Não está falando sobre a participação das mulheres no movimento feminista, e nem está falando do perfil das trabalhadoras que se tornam mais velhas. Não está falando nada sobre padrões, idade dessas mulheres, né? Os dados são sobre reconhecimento, de respeito e profissional. A classificação, item D, a classificação do trabalho doméstico, contabilizado como atividade econômica, e a continuidade de modelos familiares tradicionais. Também não fala sobre modelos familiares, e também não fala sobre o trabalho doméstico. Item E, as diferenças da jornada de trabalho entre os gêneros e a influência da mídia estabelecendo um padrão de corpo feminino. Não está falando sobre o padrão do corpo feminino, apesar de falar sobre as diferenças da jornada de trabalho. Então, dentro desse contexto, eu acredito que o item correto seja o item A. Não fala sobre a força de trabalho, né? Mas fala sobre a valorização do trabalho. Então, eu posso entender que até aí o item está correto. Entre os gêneros e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. É o que fala a imagem, né? Isso aqui está correto. As mulheres exigindo reconhecimento da luta delas por igualdade todos os dias. Então, o item correto é o item A. É o mais correto, né? Que a gente pode perceber. Terceira questão. Leia o texto a seguir, que remete ao debate sobre questões de gênero. A violência contra a mulher acontece cotidianamente e nem sempre ganha destaque na imprensa, afirmou a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire. Ela disse: quando surgem casos, principalmente com pessoas famosas, que chegam aos jornais, é que a sociedade efetivamente se dá conta de que aquilo acontece cotidianamente e não sai nos jornais. As mulheres são violentadas, são subjugadas cotidianamente, afirmou a ministra. Elisa morreu porque contrariou um homem que achou que lhe deveria impor um castigo. Ela morreu como morrem tantas outras quando rompem relacionamentos violentos, diz a ministra.
Com base no texto e nos conhecimentos socioantropológicos sobre o tema, é correto afirmar: questões de gênero são definidas a partir da classe social, razão pela qual são mais presentes nas camadas populares do que as elites. Questões de gênero aqui é exatamente essa questão sobre as mulheres, né? O tratamento dado às mulheres. E aqui no item A diz que as camadas populares sofrem mais com as questões de gênero, né? São definidas a partir da classe social. A questão de gênero ela é definida a partir da classe social. Será que a gente leva em consideração que as mulheres negras, elas sofrem mais que as mulheres brancas? Que existem outras peculiaridades, particularidades que precisam ser tratadas nas lutas dessas mulheres? São mais presentes nas camadas populares do que entre as elites. Será que se discute mais gênero entre as elites ou entre as mulheres mais necessitadas, as mulheres de classe mais pobre? Item B, as identidades sociais masculina e feminina são configuradas a partir de características biológicas imutáveis presentes em cada um. Identidade social não é característica biológica, né? A gente já sabe que existe hoje a identidade de gênero. Para a sociologia, para os sociólogos, a identidade social, como você se coloca diante da sociedade, não depende somente de características biológicas. E as características biológicas, elas não são imutáveis, né? A gente sabe que existe casos de pessoas que nascem com duplos sexos, hermafroditas, e isso precisa ser readequado. E aí hoje as identidades de gênero, pessoas que se reconhecem com um gênero diferente daquele com o qual nasceu. Item C, as diferenças de gênero são determinadas no terreno econômico, daí o fato de serem produto da sociedade capitalista. O que define o gênero é o terreno econômico, como eu me posiciono economicamente dentro da sociedade, a qual classe social pertence, que vai diferenciar o meu gênero do gênero do outro. Completamente equivocado esse item, né? Não está no terreno econômico. D. As experiências socialistas do século XX demonstram que nelas as questões de gênero são resolvidas de modo a estabelecer a igualdade real entre homens e mulheres. Diz que as experiências socialistas do século XX demonstram que nelas as questões de gênero são resolvidas de modo a estabelecer a igualdade real entre homens e mulheres. O que está querendo dizer aqui é que existe nas experiências socialistas um esforço maior para que homens e mulheres sejam iguais em direitos. Item E, as relações de gênero são construídas socialmente e favorecem, nas condições históricas atuais, a dominação masculina. A experiência socialista, voltando para o item D, não é uma garantia de que homens e mulheres sejam mais iguais. Porém, as relações de gênero, agora item E, são construídas socialmente, isso é uma verdade, hoje, né, nós entendemos que são. Relações de gênero, quando eu falo, gente, não são só transexuais, né, identidade de gênero, é falando sobre homens e mulheres. Então, as relações de gênero são construídas socialmente e favorecem, nas condições históricas atuais, a dominação masculina. Sim, o machismo ainda impera e homens ainda oprimem mulheres. Se não fosse assim, nós não veríamos tantas notícias de mulheres que morrem porque não aceitam, o companheiro não aceita o fim do relacionamento. Voltando a um item aqui, só para que a gente possa explorar um pouco mais, a gente também percebe, quando ele diz assim, questões de gênero são definidas a partir de classe social, também não se deve, toda vez que a gente fala questão de gênero, a gente tende a pensar nos transexuais, nas pessoas que têm, que ainda estão se adequando à sua identidade de gênero, fazendo suas transições. E quando a gente fala questões de gênero, a gente esquece que é também masculino e feminino, né? Que fala também sobre as mulheres. Então, não vamos nos ater só a isso. Questões de gênero envolvem homens e mulheres e a construção social na qual nós mulheres nos encaixamos hoje, que somos ainda dominadas pelo machismo, ainda oprimidas por um tecido social onde o homem tem privilégios por ser homem. Então vamos lá. Quarta questão. O conceito de gênero tem como objetivo explicitar que as diferenças entre homens e mulheres não são apenas de ordem física ou biológica. Exatamente o que a gente trabalhou no item da questão passada.
Antes disso, as relações de gênero estão diretamente relacionadas às características atribuídas a cada sexo pela sociedade e sua cultura. Quando ele fala sobre características atribuídas a cada sexo pela sociedade e sua cultura, aí a gente entende que gênero é uma questão cultural e social. Porque como a mulher se comporta, o que ela pode e não pode fazer, quando a gente define profissões de mulheres, profissões de homens, né? Comportamento masculino, isso é um comportamento tipicamente feminino. As mulheres não nasceram se comportando de tal maneira e os homens não nasceram se comportando de tal maneira. Isso foi construído socialmente e por um aparato cultural da sociedade na qual estamos inseridos. Sobre o conceito de gênero, é correto afirmar que o conceito de gênero começa a ser utilizado de forma mais ampla no final da década de 70 por pesquisadores interessados em compreender o fenômeno do feminismo e o processo da opressão sofrido pelas mulheres naquele momento histórico. Vamos segurar esse item, vamos passar para o item B. Os estudos de Margaret Mead sobre a importância da cultura na determinação dos países sociais e nos usos e costumes de homens e mulheres pouco contribuíram para o desenvolvimento do conceito, super contribuíram para o desenvolvimento do conceito. Ela estuda exatamente como a cultura influencia na determinação dos papéis do homem dentro da sociedade e da mulher, como é essa construção, certo? Desde a roupa que a mulher veste, que é dito pela sociedade e é cultural, nós vemos que a gente aqui no Brasil, a gente se veste diferente das mulheres do Oriente Médio, né? E isso leva em consideração cultura, clima, história, tudo, né? Como esse país foi historicamente construído e tudo mais. E ela contribuiu demais para essas pesquisas, para esse entendimento. Item C. Os estudos contemporâneos sobre as relações de gênero apresentam uma completa ruptura com as concepções desenvolvidas por Joan Scott a respeito da temática, que em sua teoria previa uma grande importância para o conceito ao não restringi-lo à história das mulheres. Olha só, Scott, ele falava sobre a temática, sobre a teoria, ele relatava uma teoria que previa importância para o conceito, né, que tratava das mulheres, mas que não podia restringir a história das mulheres. Que as relações de gênero não podiam se restringir apenas nas questões femininas. Então, o item diz, os estudos contemporâneos sobre as relações de gênero apresentam uma completa ruptura com as concepções desenvolvidas, não apresentam uma completa ruptura. Por isso que esse item está incorreto. Deve-se considerar, sim, os estudos de Scott, deve-se considerar, sim, que a teoria não está apenas, teoria de gênero que ele estudava, não estava restringindo-se apenas à história das mulheres. Afinal de contas, gênero não é mulher, gênero é homem e mulher. Item D. Em uma sociedade democrática e com uma ampla liberdade sexual, o conceito de gênero não é representativo, pois sua sustentação está centrada exclusivamente no conflito entre os sexos, não necessariamente. As questões de gêneros não se atêm apenas aos conflitos entre os sexos. Se atém a como essa sexualidade foi construída, como esse binarismo foi construído, como a heteronormatividade foi construída, como essas outras sexualidades que aparecem, né, os intersexos aparecem, e como isso é reprimido e construído dentro da sociedade democrática. Item os estudos realizados por George Simmel sobre a história da família e sobre o impacto do dinheiro nas relações entre os sexos demonstram que a organização das estruturas de parentesco não possui relação com as concepções históricas do conceito de gênero. Não tem nada a ver com o que a questão pediu. Vamos lá, voltando para a introdução da nossa questão. O conceito de gênero tem como objetivo explicitar as diferenças entre homens e mulheres, tende a dizer que essas diferenças não são só de ordem física e de ordem biológica, mas são sociais. Antes disso, as relações de gênero estão diretamente relacionadas às características atribuídas a cada sexo pela sociedade e sua cultura. Ele fala sobre esse conceito de gênero, o que é correto afirmar? Esse conceito que a gente acabou de ler. Aí o item E vai falar que esses estudos,
vai falar dos estudos de Simmel, que sobre a história da família, o impacto do dinheiro nas relações entre os sexos, as estruturas de parentesco, isso não tem nada a ver com o conceito de gênero que está sendo pedido no enunciado da questão. Portanto, o item correto é o item A. Apesar do feminismo ser muito mais antigo do que os anos 70, foi nos anos 70 que houve mais ampla informação e pesquisa e mais discussão acerca do tema, né? Muitos pesquisadores começaram a divulgar largamente o tema do feminismo, o fenômeno do feminismo, a luta das mulheres, e foi quando teve um boom de liberdade feminina, liberdade sexual, exatamente nesse período entre os anos 60 e 70. E o processo de opressão sofrido pelas mulheres naquele momento histórico. Então, sim, esse período ele é decisivo para esse estudo acerca do gênero. Item A é o item correto. Vamos para a nossa questão de número 5. Considerando-se as teorias sociológicas a respeito das questões sobre gênero, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. O termo gênero faz referência a uma construção cultural, enfatizando o caráter social e histórico das diferenças sexuais. Construção cultural, ok. Caráter social, ok. E diferenças sexuais, ok. Então, esse item está correto. Próxima afirmativa. Vários elementos estão envolvidos na constituição das relações de gênero, tais como a organização política, econômica e social. Verdade. É possível ver, inclusive, que em todas as estruturas de poder, a liderança está nas mãos dos homens. É uma sociedade patriarcal. Isso se deve a uma organização política, econômica e social. Não são todas as estruturas de poder que têm líderes masculinos, mas é a grande maioria. A referência a gênero leva a pensar nas maneiras como as sociedades entendem o que é ser homem e ser mulher, o que consideram masculino e feminino. Verdadeiro. A referência de gênero leva a pensar que a sociedade diz como deve ser o comportamento masculino e como deve ser o comportamento feminino. O que me faz agir assim? Eu nasci assim ou a sociedade me ensinou? Né? Então, são questionamentos pertinentes, o que consideram masculino e feminino. O termo gênero se refere às diferenças biológicas e naturais dos seres humanos. Gênero, não. Gênero é um termo social, certo? Então, eles não se referem a diferenças. Se referem a diferenças biológicas e naturais, sim, mas não somente a isso. Eu consideraria esse item incorreto. Vamos à resposta definitiva para ver se existe esse item que a gente marcou, né? VVVF. Item B é o item correto. Bom, gente, por hoje é só. Por hoje nós terminamos nossos assuntos sociológicos, nossas questões que falavam sobre gêneros. Vocês veem que são questões muito peculiares. Falava sobre gênero, movimento feminista, enfim. Muito peculiares porque tem algumas palavras, né, que a gente precisa conhecer para que a gente possa resolver a questão. Então, o vocabulário nessas questões de atualidades é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.